Cara, a McLaren conseguiu entregar um dos maiores vacilos da temporada. Os dois carros desclassificados por desgaste excessivo do assoalho em Las Vegas. É um tipo de erro que não só joga fora um resultado, mas que vira a chave do campeonato inteiro. Porque isso fez o Max tirar 25 pontos limpos do Lando Norris. E quando tu olha para a tabela, o campeonato que parecia encaminhado virou caos total, faltando só 2 corridas e uma sprint. E o curioso é que não foi algo que apareceu do nada. Durante a corrida já tinha sinal de que tinha coisa errada. O Oscar estava soltando faísca demais, muito mais do que os outros carros em volta. Já o Lando, naquele momento final, tentando segurar o ritmo contra o Max, começou a fazer tanto lift and coast que o tempo por volta despencou. Ele perdeu 14 segundos em 4 voltas. Na hora, parecia combustível. Fazia sentido. Eles estavam trocando setores roxos, ritmo parecido, disputa limpa. Mas não era combustível. A McLaren já sabia que estava no limite, ou passando dele no desgaste da prancha, e entrou em modo desespero. O desgaste da prancha é um caso simples na FIA. São 9 milímetros mínimos. Bateu abaixo disso, acabou. Não tem discussão, não tem contexto, não tem mais estava frio, não tem faltou o treino. E os números não deixam margem. No carro do Oscar, 8,96 mm no dianteiro esquerdo, 8,74 no dianteiro direito e 8,9 no traseiro direito. No carro do Lando, 8,8 no dianteiro direito e 8,93 no traseiro direito. Acabou. Isso é desclassificação automática. E a McLaren tentou argumentar o óbvio padrão. Porpoising inesperado, pouco treino na sexta, sessão reduzida por clima, danos acidentais na pista. Tudo aquilo que todas as equipes usam quando elas estão tentando evitar o inevitável. Mas nenhuma dessas justificativas funciona porque todas as outras equipes enfrentaram as mesmas condições e passaram no teste. O regulamento é simples. Se toca no chão demais, a prancha gasta. Se gasta, desclassifica. A equipe mesmo soltou um comunicado falando em porpoising atípico, dano no carro e comportamento incomum da suspensão. Pode até ser verdade, mas não muda nada. O ponto é, eles erraram na altura do carro. E isso é um erro básico, não é uma tecnologia nova, não é uma regra recém-implementada, não é algo imprevisível. E ó, como a gente está entrando num clima de final de ano, se você está pensando em se presentear ou dar um presente decente para alguém que realmente curte Fórmula 1, dá uma olhada na loja da Auto Fórmula depois. Tem umas miniaturas, bonés e camisetas que são perfeitas para quem vive esse esporte. E usando o cupom MOTOR01, você ganha 10% de desconto em qualquer compra no site. O link está na descrição e no comentário fixado. Voltando aqui. E aí que tudo fica realmente absurdo. Porque o impacto no campeonato é gigantesco. Lando teria ido para 408 pontos. Piastri teria ficado a 30 atrás. Matematicamente vivo, mas longe o suficiente para ficar fora da conversa real. E o Max estaria 42 atrás, precisando de um milagre. Tudo isso desapareceu. Lando continua com 390 e agora Piastri e Max têm exatamente 24 pontos de diferença para ele. Ou seja, um abandono do Lando no Qatar e uma vitória de Oscar ou Max jogam o inglês para a terceira posição na classificação. É surreal pensar que o cara que vinha controlando a temporada inteira pode perder tudo por um erro de setup básico em Las Vegas. E a parte que mais pega é tentar entender o porquê. Por que a McLaren fez isso? Por que eles arriscaram tanto? E ainda por cima com os dois carros. Porque se fosse só o Oscar, até dava para imaginar. O cara está desesperado por pontos, por ritmo, por performance. Talvez tenha tentado empurrar o limite para garantir que ele ficasse vivo no campeonato. Só que isso não explica o Norris, o líder do campeonato, o piloto que tinha uma vantagem confortável, o cara que não precisava arriscar nada. E ainda tem outro ponto que ninguém sabe responder. Será que a McLaren obriga os dois pilotos a correrem com a mesma altura do carro para manter a equidade interna? Porque se for isso, explica muita coisa e condena ainda mais a decisão deles. Se essa política interna realmente existir, então a McLaren se colocou num beco sem saída sozinha. Porque para tentar salvar o campeonato do Oscar, eles obrigatoriamente colocaram o Lando em risco. E quando tu olha o contexto inteiro, fica claro, não fazia sentido algum mexer no carro do piloto que tinha 49 pontos de vantagem sobre o Verstappen antes do fim de semana. Não fazia sentido arriscar com quem precisava administrar. E mesmo assim, eles arriscaram, com os dois. É esse tipo de decisão que transforma um campeonato ganho em um campeonato que começa a escapar pelos dedos sem que ninguém perceba. E o mais louco é que isso não está acontecendo só na garagem. Os pilotos também estão entregando momentos de pressão. O Oscar tem colecionado erros, alguns deles compreensíveis pelo peso da disputa. E o Lando, no próprio GP de Las Vegas, já começa a largada, perdendo o carro e devolvendo a liderança para o Max na primeira curva. Erros assim acontecem, claro,
Mas quando tu tá brigando por título, tudo pesa, tudo soma, tudo vira parte da narrativa da temporada. E aí tu junta isso com o erro da equipe e o cenário fica claro. A McLaren está dando uma aula involuntária de como perder um campeonato, como transformar controle em caos, como permitir que um adversário que estava praticamente fora da conversa volte com força, enxergue sangue e mude completamente o jogo psicológico nas últimas corridas. Porque é exatamente isso que o Max está sentindo agora. Ele está 24 pontos atrás, com 2 corridas e uma sprint. Isso, para o Verstappen, não é diferença, é oportunidade. E quando um piloto como ele enxerga oportunidade, tu sabe o que acontece. Ele cresce, ele endurece, lá ele começa a guiar num nível em que tudo parece possível. E esse é o pior cenário possível para o Lando e o Oscar. Porque se esse campeonato virar uma batalha de nervos nas últimas voltas de Abu Dhabi, já existe um favorito claro, e não é nenhum dos 2 pilotos da McLaren. É por isso que o erro de Las Vegas pesa tanto. Não é só o impacto nos pontos, é um impacto psicológico silencioso que vai fermentando no fundo. A McLaren era o time que controlava a narrativa, controlava a confiança, controlava a pressão. Agora virou ao contrário. Agora é um time que pisa em ovos, que sabe que qualquer detalhe pode destruir tudo, que entra nas próximas etapas sabendo que não pode errar e justamente por isso aumenta a chance de errar de novo. É assim que os campeonatos escorrem. E a parte que ninguém comenta, mas que é fundamental. Max Verstappen é o pior piloto do grid para tu entregar esse tipo de brecha. Não porque o carro da Red Bull é melhor, mas porque ele é emocionalmente estável como poucos. Ele não se abala com pressão, não erra no momento grande, não sente peso. Quando a coisa aperta, ele cresce. E tudo isso começa a virar uma bola de neve a favor dele. Agora, imagina esse campeonato indo para Abu Dhabi com menos de 10 pontos entre os 3. Imagina um quali apertado, imagina a largada, imagina a atmosfera de final. Tu realmente confia que a McLaren, tanto o time quanto os pilotos, vão executar um final de semana limpo, cirúrgico e perfeito, quando até agora eles não conseguiram entregar isso nem quando tinham margem? É essa dúvida que está assombrando a equipe, e é essa dúvida que está alimentando a confiança do Max. E tudo isso começa com um erro de setup em Las Vegas. Esse é o tipo de falha que não deveria aparecer em um time brigando pelo título. O tipo de falha que não deveria existir numa estrutura que tem engenheiros brilhantes, tecnologia absurda, dados para todas as situações possíveis. E mesmo assim, aconteceu. É por isso que daqui para frente, cada curva, cada pit stop, cada ajuste de asa, cada escolha de pneu, tudo vai ter o peso de uma decisão de campeonato. Não existe mais margem. Não existe mais conforto. Agora é sobrevivência. E se esse título realmente for decidido na marra, na pressão pura, no erro contra erro, a McLaren precisa rezar para que Las Vegas tenha sido o último tropeço. Porque se repetir, mesmo que seja um detalhe, acaba ali. Do outro lado, tem um Verstappen que sente o cheiro de título como um tubarão, sente sangue na água. E essa é a pior notícia possível para quem acabou de jogar 2 carros no limite do regulamento sem necessidade. Lembrando, galera, se vocês quiserem os melhores produtos da Fórmula 1, vai no link da descrição, na loja da Auto Fórmula, use o cupom MOTOR01, que além de ajudar o canal, você vai ter os melhores produtos para você presentear a si mesmo ou algum ente querido. E se você quiser entender a maior temporada de estreia de um novato, assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!